Bom dia, meus queridos irmãos, paz. Graças a Deus que temos um Senhor que é onipresente, onisciente, onipotente e que tem nos dado uma provisão tão preciosa, que é a sua palavra. Nós podemos estar reclusos, podemos estar confinados às nossas casas, mas a palavra de Deus, como diria o apóstolo Paulo, não está presa, ela não está reclusa, não está confinada. Ela está bem perto da gente, seja para lermos individualmente das nossas casas, para refletirmos nela, nos nossos devocionais, como a palavra está sendo ministrada pelos cultos que estão chegando até as nossas casas, pelos testemunhos dos nossos irmãos, pelo compartilhar da palavra de encorajamento, seja nos louvores, seja na citação dos versículos, através das mídias, das redes sociais. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Nas últimas semanas, vocês só receberam os textos, a partir de agora vocês vão estar recebendo vídeos, né? Hoje ainda é uma gravação, está sendo feita agora pela manhã mesmo, no horário da escola bíblica, mas nas próximas semanas, se o Senhor permitir, nós estaremos em videoconferência, em lives, tá bom? Então vamos lá. Bom, nós temos estudado esse ano, começamos a estudar personagens bíblicos que têm muito a nos ensinar, né? Então, vamos lá. Nós estamos baseando os nossos estudos num livro do pastor Hernandes Dias Lopes, cujo nome é o nome do nosso estudo nesse semestre, que é Com Jesus na Escola da Vida. Ok? Vamos lá, então. O nome do livro é justamente esse, de Hernandes Dias Lopes. Hoje nós vamos estudar um personagem bíblico que normalmente ele é visto como coadjuvante na história, Noemi. Normalmente ela aparece como um personagem coadjuvante no livro de Ruth, né? Mas hoje o nosso foco vai ser em Noemi. E o que nós vamos aprender com Noemi? Como se libertar dos traumas da vida, tá? Então nós vamos ler o livro de Ruth no capítulo 1. Vamos lá? Diz assim: na época dos juízes, havia um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então, deixa eu só situar para vocês o que está acontecendo aqui. Esse pessoal era da tribo de Efraim, né? E viviam em Belém, uma cidade próspera, né? E que era conhecida como a Casa do Pão. Só que houve fome naquela terra, nos dias desse homem, Elimeleque. E ele foi com a sua esposa e seus 2 filhos para uma outra terra, para a terra de Moabe. Saiu do domínio de Israel e foi para Moabe procurar provisão. Né? Naquela época era muito comum as pessoas fazerem isso. Está difícil aqui, está tendo uma praga, está tendo uma fome, está tendo um período de seca. Eles saíam das suas terras e iam para outras terras para conseguir provisão. Quando a situação melhorasse, eles pretendiam voltar, né? Versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois deles terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. E enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, filhas, minhas filhas. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite,
e depois desse à luz a filhos. Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cocunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos entender um pouquinho daqui da história, né? Como eu disse, era costume na época, quando se tinha dificuldades, ir para uma outra terra. Mas eles abandonaram tudo que tinham lá na região de Belém para ir tentar a sorte em Moabe. E eles ficaram muito tempo lá. E todo drama se sucedeu sobre a vida de Noemi naquela situação. Ela ficou viúva, aí seus filhos se casaram, mulheres moabitas. Só que os filhos também morreram depois de 10 anos que eles estavam naquele lugar. E ficou ela numa terra distante, sem parentes, sem provisão, sem marido, sem filhos e com 2 noras. No costume da época, quando uma mulher ficava viúva, sem filhos, o irmão do marido deveria tomá-la como esposa para suscitar descendência ao esposo falecido. Só que elas não tinham outro marido para continuar, não tinha outro irmão para continuarem a descendência, né? E aí, nesse meio tempo de pobreza, de desolação, Noemi ouve falar de que Deus visitou o seu povo e está suprindo a necessidade com alimento para o seu povo, os fez prosperar novamente. Ela resolve voltar para a sua terra, né? Mas no meio do caminho, por uma questão ética, Noemi pensa: eu não tenho um outro filho para essas moças se casarem. Elas vão ficar sem descendência. Então ela fala: voltem para a casa de suas mães, que vocês possam se casar novamente, ter filhos, porque eu não tenho mais filhos para dar para vocês como um esposo. E ainda que eu me casasse, mesmo sendo velha, e tivesse filhos, vocês iam esperar esses meninos crescerem até poder ser marido de vocês? Não, voltem para suas terras, porque a situação é muito difícil. Mas as moças tinham se apegado a Noemi de tal forma que elas falaram: não, a gente vai voltar com você para o teu povo. Elas assim: não, filhas, vocês não têm esperança comigo. E é sobre mim que pesa a mão de Deus. Deus, o Deus Todo-Poderoso, me colocou nessa situação de desalento, de penúria, de infortúnio, sem marido, sem filhos, né? Na pobreza. O nome de Noemi significa feliz. E quando ela volta para sua terra e eles falam: gente, é a Noemi ali? Ela fala: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Ela está dizendo: não me chamem mais de feliz, me chamem de amarga, de amargura, porque Deus pesou sobre mim a sua mão, né? E quando é que eles viviam isso? Eles viveram isso nos dias dos juízes. Lembra? Quando o povo de Deus foi para o Egito, eles foram como uma família apenas. Um pouco mais de 70 pessoas. Era Jacó, seus filhos, a esposa dos seus filhos, as esposas de Jacó, netos. Foi esse grupo que foi para lá. Foi como uma família, uma grande família, mas uma família. Lá eles ficaram 400 anos e eles se multiplicaram muito e passaram a ser uma grande multidão, de mais de 1 milhão de pessoas. Só que eles ainda eram um povo, não era uma nação. Quando Deus usa Moisés para os tirar do Egito, ele lhes dá uma lei com um código, com um sistema de leis, eles se tornaram uma nação.
Quando Moisés morre, Deus levanta Josué para continuar como líder desse povo. Só que quando Josué morre, não existe um líder para suceder. E aí o povo ficou meio desregrado, cada um fazia o que bem entendia. Então Deus levantava esporadicamente juízes para que pudesse aconselhar, pudesse governar o povo, né? E aí ele dava instrução aos povos, tal, o povo se endireitava, ok, beleza. Daqui a pouco o povo desembestava de novo, Deus levantava outro juiz. E foi nessa época dos juízes, sem ter um líder único para Israel, mas Deus levantando líderes esporadicamente, é que viveu Noemi e a sua família. Tá? E era um período turbulento da história de Israel. Né? Era um período de instabilidade financeira e espiritual. E por que não uma apostasia religiosa? Tá? Isso te parece alguma coisa? Irmãos, eu nunca imaginei, se você me falasse há 2 meses atrás que nós estaríamos vivendo o que nós vemos hoje, o que está acontecendo com as nações, essa instabilidade, como um vírus, né, pôde fazer um estrago tão grande por todo mundo, por todo mundo. Nós vemos um período de incerteza financeira, incerteza social, né, mas cabe a nós não cair no mesmo erro que Israel teve, de se afastar de Deus, né, de entrar numa apostasia religiosa. Enfrentando os dramas da vida. Pois bem, Noemi enfrentou muitos dramas. A pobreza, a fome, o exílio de emigrar para um outro lugar, né, para uma terra pagã, e lá perder seu esposo, depois perder seus filhos e ter que voltar e dispensa as noras também, porque o que ela tinha para oferecer para as noras, né? Em primeiro lugar, Noemi foi atingida pelo drama da pobreza. Ela vivia numa terra próspera. Até então, Belém era conhecida como a casa do pão, um lugar onde havia provisão, né? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ela fazia parte de uma família rica, que tinha provisão. De repente, por conta da fome, eles vão para uma nova situação, né? E a fome, ela é algo desesperador. E essa crise que se deu lá em Belém, se deu lá no meio do povo de Deus, ela atingiu todos, os que estavam abastados até então, como era a família de Noemi, como os pobres. E eu fico pensando, essa crise que nos sucedeu com essa pandemia, ela começou aonde? Numa cidade na China. A China é a segunda potência econômica do mundo. É a segunda nação mais rica do planeta. É a maior população do mundo, com quase 1,5 bilhão de pessoas, né? E de lá, eles não conseguiram deter a praga ali naquele lugar, e ela se espalhou e chegou na Europa, e da Europa ela se espalhou pelo mundo. Ela não começou essa praga, como é comum nos países pobres, nas populações desfavorecidas, começou nas potências econômicas. E olha o que fez com a Itália. Se a gente for lembrar quem foi a Itália na história, né? No Império Romano. Ou a Espanha, também tão desolada com essa peste, o que foi a Espanha na época das grandes navegações, que saiu fazendo colônia mundo afora. Ou a Inglaterra, a mesma coisa, a França, a sociedade milenar, a civilização milenar da China, né? E essa doença se espalhou atingindo pobres e ricos, sem distinção, né? Em segundo lugar, Noemi foi atingida pelo drama do desterro, né? Ela teve que sair da sua própria terra e ir para uma terra distante, para uma terra pagã, né? Como nós lemos. Eles foram tentar a vida em outro lugar, tentar fugir da crise. Gente, fugir da crise nunca é a solução, né? Lá atrás, na história de Israel, Abraão fugiu para o Egito e lá ele caiu na mentira para tentar salvar a sua própria pele. Mais para frente, o seu filho Isaac foi advertido para não ir para lá, para o Egito. Ele foi também, cometeu o mesmo erro do pai de cair em mentira para se proteger em relação também à sua esposa, que era formosa, né? E a família de Noemi buscou a sobrevivência e ela encontrou doença e morte na terra que eles foram procurar a solução. Buscaram segurança e encontraram perda total. A solução não é fugir na hora da crise. A solução é buscar naquele que pode dar o livramento, que é o Senhor, né? E as famílias, elas desaprenderam, as pessoas desaprenderam a paciência. E olha que Deus nos faz estar confinados, todo mundo preso dentro da mesma casa. Gente, eu moro sozinha, né?
Então, a minha atenção, os meus filhos comigo mesmo, com o computador, com a internet, com as videoaulas que dão certo de prima ou não, as lives com os alunos, da demanda que aumentou demais de trabalho. É muito mais fácil eu entrar numa sala de aula e dar a minha aula do que eu ter que preparar o material para ser enviado pela plataforma do colégio, né? Só que eu estou sozinha. Tem gente que está lá com 3, 4 membros da família. Eu tenho colegas que têm crianças pequenas presas dentro de casa, sem poder ir no playground do prédio para brincar, né? Isso tudo está gerando tensão. A gente imaginou que ficássemos algumas semanas, 2, 3 semanas em casa, e agora já não existe previsão, né? Mas Deus está tratando conosco para nós esperarmos e termos paciência, esperarmos no Senhor, né? E naqueles dias, alguns não tiveram paciência e buscaram outro socorro, né? Em terceiro lugar, Noemi foi atingida pelo drama das perdas. E ela não perdeu coisas simples, ela não perdeu coisas materiais, ela perdeu coisas de extrema importância, algo que tinha extrema importância para ela. Ela saiu para buscar vida e encontrou morte, saiu para encontrar sobrevivência e encontrou luto, né? Saiu para fugir da crise e deu de cara com ela, numa situação muito pior do que quando ela saiu de Belém, né? Agora ela está viúva, sem filhos, pobre, numa terra estranha, né? Então ela não perdeu coisas, mas perdeu pessoas. Não perdeu dinheiro, mas perdeu não apenas dinheiro, mas relacionamentos. Não perdeu apenas o supérfluo, mas aquilo que era essencial. Agora ela vive o drama da solidão. Ela ficou só em uma terra estranha. Ah, mas ela tinha as 2 noras. Mas a gente viu o desfecho, que ela achou por ética que deveria despedir as noras para voltarem para casa, né? Ela foi atingida pelo drama que ela eticamente se colocou de despedir-se das suas 2 noras, a quem ela tinha se afeiçoado, e as noras tinham se afeiçoado a ela. Não era a sogra que era um peso, ou as noras que eram uma rixa, não. Elas tinham uma ligação, ao ponto que ela chama por várias vezes as meninas, as moças, de filhas, né? E então ela fala, olha, vão para o povo de vocês, né? Porque o que eu tenho para oferecer? Pela lei, vocês deveriam casar com os meus filhos mais jovens para terem descendência. Só que eu não tenho filhos mais jovens. Eu sou velha demais para isso. E é interessante que quando elas se despediram, elas choraram em alta voz, né? E ela insistiu com as moças, voltem para suas famílias, que é o melhor futuro para vocês lá. Porque Deus pesou sobre mim a sua mão, né? Eu sou desconsolada porque Deus se levantou contra mim. Essa é a fala de Noemi, né? Nós lemos isso. De Ruth, desculpa. De Noemi, perdão. Noemi fala para as suas noras, né? Órfão e Ruth, né? Noemi perdeu o que ela tinha levado para Moabe, né? Ela perdeu o seu esposo e os seus filhos. Foi a família para Moabe. E lá em Moabe, ela perde os filhos e agora ela está prestes a perder o que ela recebeu em Moabe. Sabe aquela história, eu não perdi um filho quando casei, eu ganhei uma filha, ou eu não perdi uma filha, eu ganhei um filho. Era essa a sensação que Noemi tinha. As moças eram para ela como filhas, e agora ela está prestes a perder aquilo que ela tinha ganho em Moabe, né? Ela está se despedindo das únicas pessoas que ainda podiam dar uma descendência a ela. Ela falou, sigam a vida de vocês, moças. Sejam felizes, né? Ela está rompendo laços extremamente importantes na sua vida. Ela está acabada, Noemi. Ela está com o coração despedaçado. Foi tirado dela involuntariamente marido e filhos. E agora ela voluntariamente está abrindo mão das noras, porque ela acha que é o justo fazer com essas moças, né? Quinto lugar, ela foi atingida pelo drama da amargura contra Deus. Ela começa a achar que foi Deus que a colocou nessa situação. Ela culpa Deus por todo o infortúnio que veio sobre a vida dela, né? Ela perde a esperança de recorrer a Deus, porque ela acha, mas é esse Deus todo-poderoso que está me castigando. A gente lembra, o infortúnio na vida de Noemi veio como aconteceu com Jó, né? Só que ela atribui a culpa a Deus e diz, por algum motivo, Deus pesou sua mão sobre mim, né? Nem a Deus eu posso recorrer, porque é Ele que me colocou nessa situação, né? Noemi está com o coração entupido de mágoa. Ela atribui todo o seu sofrimento a Deus, afirma que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Diz que Deus lhe deu grande amargura, que foi Deus quem a deixou pobre. Ela diz que Deus, o Todo-Poderoso, olha, ela reconhece na sua fala que Deus é todo-poderoso, mas o Deus Todo-Poderoso a afligiu e se manifestou contra ela. Ela volta para sua terra
com diversas perdas. Não só a perda do esposo, dos filhos, dos bens materiais, mas a perda da esperança em Deus, da fé em Deus. Ela se sente injustiçada por Deus. A pior perda, ela perdeu a sua relação de confiança com o Senhor, né? Ela atribui toda a tragédia que desabou sobre a sua vida a Deus. Ela está com raiva de Deus. Quando ela volta para sua terra e as pessoas vêm e perguntam às mulheres, aquela é a Noemi? Né? Imagino como ela saiu agora, como ela está voltando, a situação que ela está voltando. Gente, é a Noemi aquela? Ela fala, não me chamam de Noemi. Não me chamem de Noemi. Noemi significa feliz. Me chamem de Mara. Porque eu estou atolada em amargura. Ela está tomada de um alto senso de autopiedade. Né? Vamos agora virar a página desse drama de Noemi. Libertando-se dos traumas da vida. Né? Noemi, ela vai encontrar, diante dessa situação tão carrancuda, né? A face de um Deus sorridente, Deus que lhe favorece, que sorri para ela, né? Essa frase é a frase de um autor, de um poeta inglês que diz que diante de uma providência carrancuda, você encontra a solução no sorriso. E agora no sorriso de Deus, né? No vale mais profundo de sua dor nasceu uma esperança bendita. Em primeiro lugar, quando a visão do todo estiver comprometida, se for pessimista, tire os olhos do global e coloque nos particular. Por exemplo, se nós olharmos para a situação global hoje, a gente se desespera. Mas olhe pela provisão que Deus está dando nos detalhes, né? A provisão da vida, a provisão da família, a provisão da saúde, a provisão do alimento, de um teto sobre as nossas cabeças. Uma boa parte de nós continua empregado, trabalhando em home office, né? Mas ainda aqueles que estão sem provisão de salário, o Senhor o tem mantido até aqui. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, a mão de Deus está nos detalhes da vida, né? Ele mostra a sua provisão na circunstância do dia a dia. Onde tem, para Noemi, ela via com pessimismo a fome, a anarquia, a desgraça, o luto, a solidão, mas Deus está oferecendo a ela uma provisão que ela não tem percebido, né? Deus, ele providencia aquilo que nós necessitamos e muitas vezes a gente não percebe, né? Deus nos dá sustento de esperança, de fé, de alegria, e a gente às vezes não percebe isso, né? E a gente vai ver a partir de agora que a jornada de Ruth, que estava lá naquele vale de pobreza, de isolação, de luto, de tristeza, vem para os montes da bênção, da visitação do Senhor. Elas saem da pobreza e vão para a fartura. Elas saem de duas viúvas voltando para uma terra com uma mão na frente e outra atrás, por um reconhecimento mundial e histórico, né? Ruth, ao voltar com Noemi para sua terra, para o seu povo, acaba se casando com Boaz, e da descendência de Ruth, Boaz foi o remidor, era um membro da família, um parente, que acolhe as duas, que se casa com Ruth, dá descendência a Ruth, só que dessa descendência vai surgir algumas gerações depois Davi, o rei Davi, né? O grande rei reverenciado, amado pelo povo de Israel, o maior rei natural que Israel teve, e dessa linhagem vem Jesus, o Messias, o grande Redentor, o rei dos reis para o povo de Israel, né? Olhe para a sua vida e veja quanta coisa boa está acontecendo em meio a toda essa tribulação, sua vida, sua família, sua saúde, seus amigos, a provisão de cada dia. Segundo lugar, quando seu coração estiver apertado de dor, olhe para a provisão de amor através das pessoas que estão ao seu lado. Sabe, irmãos, eu tenho recebido, às vezes, uma palavra de encorajamento, de conforto, de onde eu não imagino. Seja de um colega de trabalho que traz uma palavra de encorajamento, uma palavra de carinho, pelo WhatsApp, por uma mensagem. Seja os meus alunos que, às vezes, entram em contato pelo chat da plataforma digital do colégio, eles mandam uma pergunta para tirar uma dúvida, e ali eles dão algum feedback, que é uma provisão, é uma gota de carinho. Eles preparam, às vezes, vídeos só para dizer que estão com saudades e que sentem muito a nossa falta, e quanto a gente é especial para eles. Isso vem como uma provisão. Deus coloca as pessoas ao nosso redor como provisão para as nossas vidas, né? E a gente tem uma das declarações de amor mais lindas da Bíblia, não foi feita de um noivo para sua noiva, de uma noiva romântica, mas foi feita de
de uma nora viúva para sua sogra também viúva e pobre, né? Eu já vi essa frase escrita em convites de casamento, já vi esses versículos sendo citados nos votos de uma cerimônia de casamento. Olha aqui o que Ruth diz para Noemi: não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que voto de fidelidade Ruth tem com Noemi. Que voto de fidelidade, que carinho, que provisão, né? Noemi, ela tratou muito bem as suas noras. Tanto é que quando ela fala, filhas, vão embora, elas choram em alta voz. Nossa, agora nem a sogra a gente tem mais. Para elas voltar para a casa dos seus pais era uma provisão muito melhor, muito maior. Tinha chance de casar de novo. Mas elas estão afeiçoadas de Noemi. Noemi, ela semeou amor na vida das noras e colheu isso. Só que, particularmente, Ruth, ela passa a temer o mesmo Deus que Noemi. E ela quer estar ao lado da sua sogra, ela faz um voto de fidelidade à sua sogra, né? E isso enche o coração de Noemi. Nesse tempo de perdas, nesse tempo que nós vivemos hoje, esses relacionamentos são uma âncora de esperança para a gente, são provisão de Deus para a gente. A igreja é provisão de Deus para as nossas vidas. E a gente não deve se afastar dessa provisão, né? Na hora da crise, precisamos ter amigos. De nada adianta você atropelar as pessoas por causa dos seus interesses. O que conta na hora da aflição é ter gente do seu lado que lhe diz: aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Em terceiro lugar, quando você olhar para a vida e não enxergar um sentido, atente para o fato de que Deus é sábio, poderoso e bom o suficiente para transformar os desastres da vida em vitória. Eu acho que um bom cântico para o momento é: Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Deus não muda, Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está conosco diante da dificuldade, na tribulação, né? É possível que a vida nos tenha levado por caminhos difíceis, perdas enormes, sofrimento imenso. Noemi perdeu sua terra, sua gente, seu marido, seus filhos. As tragédias vieram como avalanches. Mas quando tudo parecia perdido sentido, Deus estava escrevendo uma linda história na vida dessa mulher. Ela se torna a sua nora, concede descendência que vai dar o rei Davi e depois o grande Messias, né? Nós não podemos imaginar o que virá desse tempo de crise que nós estamos vivendo, mas nós devemos confiar em Deus. Ele continua no trono construindo a nossa história, né? Eu tinha citado uma frase de um poeta inglês, William Cowper, que diz assim: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Por trás dessa tribulação existe um Deus que sorri para nós, né? Um dos primeiros livros cristãos que eu li foi O Peregrino, né? E ele conta a história de um rapaz que se converte e ele tem que ir para a cidade prometida, para a cidade santa, né? E esse personagem principal ele é chamado de cristão. E ele vai encontrando diversas pessoas pelo meio do caminho. E a essas pessoas são atribuídos nomes que significam situações, circunstâncias. Então ele encontra a paciência, ele encontra o amigo, ele encontra o fiel, ele encontra o desânimo, ele encontra a crítica, a apatia, e assim vai. Então são feitas várias analogias muito interessantes. E Deus deu essa inspiração para esse livro, Peregrino, para John Bunyan, quando ele estava preso. Ele escreveu esse livro, é um dos livros mais vendidos evangélicos ao redor do mundo, né? Pessoas já foram evangelizadas por esse livro, muitas pessoas foram discipuladas, admoestadas, consoladas através da história desse livro. Ou a gente tem o grande apóstolo Paulo, que escreveu tantas das suas cartas às igrejas, estando preso. Na sua primeira prisão, na sua segunda prisão, quando esteve em Roma, ele esteve escrevendo cartas, preciosas partes da palavra de Deus enquanto estava preso. O ano passado a gente estudou o livro de Apocalipse, e quando foi que João teve a revelação do Apocalipse para escrever? Quando ele estava preso na ilha de Patmos. Gente, não imagine Patmos como uma ilha do Caribe, não. Ou da Indonésia, aqueles lugares paradisíacos. Era um lugar para onde eles mandavam os presos.
Então não era um lugar agradável. E ali no exílio ele recebeu a provisão e recebeu a mensagem do Senhor para escrever a última porção das Escrituras. Né? Princípios para uma vitória diante das incertezas do futuro. Isso tem tanto a ver com os nossos dias hoje e tinha a ver com a história de Noemi. Né? Alguns princípios importantes. Em primeiro lugar, os momentos imprevisíveis, não se dê por vencido prematuramente. O jogo de futebol, a partida de futebol não termina no primeiro tempo. Uma luta não termina no primeiro round, a não ser que você desista, né? O último capítulo ainda não foi escrito. Deus está escrevendo a nossa história. Esse não é o fim, né? É um versículo que foi um dos primeiros que Deus falou claramente comigo quando eu me converti há 37 anos atrás, né? Deus falou comigo através de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem dita a nossa história é o Senhor Jesus. Então, não olhe como isso fosse o fim, porque Deus está no controle. Né? Segundo lugar, na tribulação, não perca a esperança. Né? Noemi, ela achou que não tinha mais futuro para ela. Ela até dispensou as suas noras para irem para casa. Ela não via mais esperança. Né? A esperança é algo extremamente importante. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele fala assim, olha, agora permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e amor. Só que essas três características não estão citadas só em 1 Coríntios capítulo 13, mas estão citadas em diversas cartas, às vezes não tudo no mesmo versículo, mas Paulo fala da importância do amor, da fé e da esperança. Na carta aos Coríntios, ele fala que a maior dessas é o amor, mas as 3 são pilares sobre as quais está edificada uma igreja madura. Não dá para ser um cristão, uma igreja madura, se não tiver amor, fé e esperança. Uma passagem que eu gosto demais na carta aos Romanos, está no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 3, quando Paulo fala, olha, eu não me glorio somente nisso, mas eu me glorio na tribulação. Alguém fala, qual é a de Paulo que está gostando da tribulação agora? O que é isso? Ele diz, porque a tribulação gera em nós perseverança. E a perseverança, ela gera em nós experiência. E a experiência, ela evolui para a esperança. Né? Ele fala, olha, a tribulação nos permite ser persistentes. E a persistência, a perseverança nos leva à experiência. E a experiência nos leva à esperança. Olha, ele fala, e ele conclui essa parte, o apóstolo Paulo, de uma maneira incrível. Ele fala, e é uma esperança que não traz confusão, porque ela está depositada no Filho de Deus. Então, nós precisamos ter esperança. Vai dar tudo certo. Eu me emociono cada vez que eu vejo os italianos nas janelas dos seus apartamentos, nas sacadas dos seus apartamentos, com aqueles cartazes feitos à mão, dizendo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E nós não temos uma esperança vã, mas temos uma esperança no Deus Todo-Poderoso. Né? Terceiro lugar, não creia que a tribulação é maldição de Deus, como eu acabei de citar em Romanos capítulo 5. A tribulação, ela gera em nós frutos excelentes. Tiago, escrevendo a sua carta, no primeiro capítulo, ele diz assim, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. É outro gostando de sofrer? Não, porque ele diz a aprovação ela tem que ter uma obra perfeita em vocês, para que vocês se tornem maduros e incompletos, não tenham falta de nada. A aprovação nos faz crescer. Irmãos, se nós não desfalecermos, não desistirmos, nós vamos sair dessa tribulação que a gente está vivendo de uma maneira muito mais edificada, muito mais maduros, cheios de esperança em Cristo. Em quarto lugar, quando enfrentar circunstâncias difíceis, creia que Deus está no controle. Confie que Deus está no controle. Né? Não relacione a dificuldade com punição de Deus, mas creia, no meio dessa tribulação, Deus está no controle. Ele está no barco. Davi, escrevendo o Salmo 40, ele fala que ele clamou por socorro ao Senhor. Ele viveu dias difíceis que ele teve que clamar por socorro. E olha o que ele diz, eu esperei confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Né? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1:12. Sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Paulo, ele investiu sua atenção, a sua força, a sua energia, os seus sonhos na obra de Deus. E ele assim, olha, eu sei em quem eu tenho crido e ele vai cuidar. Tudo que eu dei para Deus, ele tem cuidado. Todo o meu investimento em servir a Deus, toda a minha força, toda a minha energia, os meus dias, eu entreguei num depósito diante de Deus e Ele está guardando o meu depósito. Noemi voltou e Deus abriu uma porta. A sua nora casou-se com Boaz, que foi o remidor, aquele que resgatou a sorte daquela mulher viúva.
Deus deu a Noemi prosperidade, lhe deu uma nora que se tornou filha. E essa nora lhe deu um neto que se tornou avô do grande rei Davi e está na linhagem, como eu disse, de Jesus, né? O último capítulo da história de Noemi foi um capítulo de vitória, de alegria, de vida, de esperança. Noemi viu que sua descendência cumpriu o projeto de Deus na história. Ela não estava sem descendência. Voltando à sua terra, Deus favoreceu Noemi através de Ruth, né? Quando perdemos o controle, Deus continua no controle. Não percamos a esperança, pois Deus nos conduz em triunfo. Deus nos conduz em triunfo, irmãos. Deus nos conduz em triunfo. A nossa esperança não traz confusão, porquanto está depositada no unigênito Filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Se precisarem, vocês têm meu contato nas mensagens que eu envio. Que Deus os abençoe e guarde e preserve vocês e a casa de vocês.